O Renascimento foi um movimento artístico, cultural, filosófico, científico que surgiu lá no século XIV, XV e XVI, nas cidades da Península Itálica, vinculado à burguesia, que se expandiu principalmente no século XVI para as outras regiões da Europa. O termo Renascimento é tido pelos renascentistas como um renascer das artes, da cultura, adormecida durante a Idade Média pelo domínio, pelo monopólio espiritual exercido pela Igreja Católica. É um resgate, uma influência muito forte da cultura clássica greco-romana. Isso vai se ver principalmente nas pinturas, nas esculturas e nas escritas dos renascentistas. Tecnicamente, nós temos a ideia, a pintura a óleo, a perspectiva, a profundidade das imagens. Isso tudo é muito importante. Houve naquele período 4 invenções que marcaram profundamente a história dos povos daquele período. A bússola, no sentido de orientação, de localização, principalmente utilizada pelos navegadores. O relógio magnético, que dá uma ideia de tempo e altera a relação de trabalho com a burguesia e com os setores explorados. A bússola, o relógio, a pólvora. Primeira vez na história da humanidade que se utilizou armas de fogo foi na Guerra do 100 Anos pelo exército francês. Isso também revolucionou os povos daquele período. Além disso, em 1455, o Gutenberg cria a imprensa, que é a impressão de folhetos, de pensamentos. Isso ajuda a expandir o pensamento crítico que se tinha, os ideais da burguesia, os estados nacionais modernos. Então foram 4 grandes invenções que surgiram naquele contexto histórico que revolucionou as civilizações naquele momento. A bússola, a pólvora, o relógio e a imprensa. O Renascimento surgiu na Itália por uma série de fatores. Havia uma rica burguesia nas cidades italianas que monopolizou o comércio do mar Mediterrâneo. Tem a presença de sábios bizantinos que fugiram de Constantinopla para se refugiar quando Constantinopla caiu para os turcos otomanos. A atuação dos mecenas, justamente aqueles burgueses enriquecidos que patrocinavam, que protegiam os artistas. Isso é importante nós destacarmos. Além disso, nós tivemos também uma preservação da cultura romana, principalmente dos mosteiros da Idade Média. Então, é uma série de fatores que fazem com que a Itália seja pioneira. O Renascimento tem algumas características muito marcantes. O humanismo, a valorização do homem, da figura humana, o resgate da cultura clássica. O racionalismo, o individualismo, o antropocentrismo. Entre os humanistas, o pai do humanismo é o Petrarca, importante pensador lá do início do Renascimento. Além dele, nós tivemos Dante Alighieri, Boccaccio, Giotto, entre outros pensadores humanistas. Os 3 grandes renascentistas italianos é o Michelangelo, o Rafael Sanzio e o maior gênio de todos, o Leonardo da Vinci. É importante nós relacionarmos que o Renascimento se divide em 3 períodos: Trecento, Quattrocento e Cinquecento. O Trecento, alguns historiadores consideram como pré-renascimento. Ainda está ligado a muita arte sacra, uma cultura mais vinculada à igreja. Mas tu já tens valores renascentistas embutidos nas obras desses artistas. Já no Quattrocento e principalmente no Cinquecento,
nós vamos ter um maior desenvolvimento dessa arte, rompendo com a ideia teocêntrica e coletivista da Idade Média. Vai ser justamente nesse período do 400 e do 500 que nós vamos ter a expansão dos ideais renascentistas para outros países da Europa e o renascimento científico, que é uma prévia da Revolução Científica do século XVII. Por exemplo, na Inglaterra nós tivemos Thomas More com Utopia e o William Shakespeare. Na França, o Rabelais e Montaigne. Na Espanha, nós tivemos o Miguel de Cervantes com Don Quixote, as aventuras da cavalaria medieval. Em Portugal, nós tivemos o Luís de Camões com os Lusíadas, contando as façanhas das navegações portuguesas. Isso tudo está relacionado ao Renascimento, ao humanismo, mas que se expande a partir da Península Itálica. Já no Renascimento científico, nós tivemos, talvez como um dos grandes destaques, o Nicolau Copérnico, que contraria a teoria do Ptolomeu, dizendo que o Sol é o centro do universo, a teoria heliocêntrica. Já a teoria do Ptolomeu é a teoria geocêntrica, dizendo que a Terra é o centro do universo. O Galileu Galilei, por exemplo, que confirma a teoria heliocêntrica do Copérnico, ele vai ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, cada vez mais atuante, e para não ter a sua morte decretada, ele nega os seus estudos. Diferentemente do, por exemplo, Giordano Bruno, que não nega os seus estudos, confirma também a teoria heliocêntrica, mas é morto pelo Tribunal da Inquisição. Entre outros, Johann Kepler, por exemplo, descobre o movimento elíptico da Terra. Tu tens invenções, descobertas na área da circulação sanguínea. Nós temos um renascimento que move a cultura, a arte, a ciência, a filosofia do período, que vai ser justamente um embrião da Revolução Científica do século XVII, onde vai se destacar principalmente o René Descartes. Penso, logo existo. Penso, logo existe a teoria da tábula rasa. O racionalismo é muito importante nesse período da Renascença, porque, de certa forma, é ele que vai buscar na ciência, na observação, e rompendo os grilhões do período medieval. Não é à toa que os renascentistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, por ter esse controle da Igreja. Então vinculem o Renascimento ao descobrimento, ao surgimento de novas perspectivas da cultura, da arte, da ciência, da filosofia. Tudo isso está vinculado aos novos tempos, do surgimento da burguesia, dos estados nacionais modernos, de novas religiões, de contestações aos dogmas católicos. Isso tudo é importante porque a Idade Moderna, de uma forma geral, principalmente o século XV, XVI e XVII, é um período de transformações, de concepção de mundo, de valorização da figura humana, da valorização do homem, da razão, da ciência. Isso tudo é muito importante porque a partir desse período de transição, nós vamos ter o amadurecimento, o aprofundamento dessas transformações para as revoluções burguesas do século XVIII. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade.